Este fim de semana decidi fazer uma coisa diferente. Inspirar-me no passado para viver de forma mais presente. E um palácio pareceu o sítio perfeito para começar. Entrar num palácio é como atravessar uma porta entre o presente e o passado. Não é apenas sobre ver beleza. É sobre perceber que aqui viveram pessoas, com rotinas, gestos e hábitos que de certa forma tocavam a vida profundamente. Hoje estou em Monserrate, em Sintra, que foi construído no século XIX por um inglês chamado Francis Cook, que criou isto como um refúgio. Não só um sítio para morar, mas sim um sítio para viver. Nos palácios, o tempo tinha outro ritmo. As pessoas faziam longos passeios pelos jardins, sentavam-se a ler poesia, pintavam naturezas ao ar livre, observavam os reflexos nos lagos e a luz a mudar de hora a hora. Havia uma cadência natural do dia, uma harmonia entre atividade e pausa. Hoje nós vivemos acelerados. Cada minuto conta e a paz é interrompida por notificações. Mas desacelerar não é perder tempo, é ganhar clareza. Se tu se sentares num jardim, como eles antigamente faziam, durante 15 minutos, e pensares em tudo sem ser trabalho, ou notificações, ou mensagens, o que é que te surge? Provavelmente vão surgir pensamentos que se perdem no ruído do dia-a-dia. Monserrate nasceu como refúgio no meio da natureza. Cada planta exótica, cada árvore cuidadosamente posicionada, cada trilho sinuoso era pensado para provocar admiração, contemplação e paz. Os jardins ofereciam um microcosmo do mundo, tudo para nos lembrar que somos parte de algo maior. Hoje nós esquecemos-nos que a natureza influencia muito o nosso humor e a nossa saúde mental. Quantas vezes é que nós respiramos sem percebermos o ar? Quantas vezes é que nós olhamos para uma árvore e não sentimos nada? Trazer um pedaço do passado para o presente é muito simples. Podemos nos sentar no jardim, podemos só observar uma folha ou uma flor, ouvir o vento, ver o reflexo na água. Pequenos atos que nos lembram que estamos vivos e que fazemos parte de um todo maior. A beleza nos palácios não era decoração vazia. Cada arco, cada vitral, cada detalhe arquitetónico tinha a intenção de provocar emoção, inspirar respeito e contemplação. Era alimento para a mente e para o espírito. A estética moldava o estado de espírito e influenciava a vida diária das pessoas que ali viviam. A estética não é luxo, é investimento emocional. O Monserrate não é só um palácio antigo, é um convite para nós trazermos práticas antigas para o nosso presente. Tudo o que parecia distante e antigo pode transformar como nós vivemos o nosso presente. Cada gesto de atenção, cada pausa consciente é uma ponte entre o passado e o presente, entre quem fomos e quem podemos ser. Depois da tarde de ontem, de sábado, passada no Palácio de Monserrate, eu percebi que precisava de meter à prova aquilo que eu aprendi. E por isso hoje, domingo, vou passar o dia todo a fazer atividades e tarefas que façam isso trazer os ensinamentos do passado para o presente. Eu já acordei, já me arranjei e agora vamos fazer um chazinho e vamos para a rua. Já preparei o meu chazinho e então agora nós vamos escrever as nossas morning pages. Antes eles não tinham redes sociais e então eles tinham que passar o tempo livre com atividades. E muitas vezes o que nós até pensamos que eles faziam, e que eu acho que até faziam, era escrever poesia ou ilustrar o que estavam a ver. Então vou aproveitar este momento para escrever as minhas morning pages, que já não faço há muito tempo, no meu journal novo. E eu vou-vos mostrar quando é que eu recebi e porque é que eu gosto tanto dele. Eu acho que, como já mostrei vezes sem conta, eu sou obcecada com cadernos, com journals. E eu descobri ultimamente uma coisa que anda por aí muito viral, que é Traveler Journal, que são estes pequenos cadernos, ou melhor, é uma capa de pele que tem uns elásticos no meio e tu lá dentro podes meter os cadernos que tu quiseres, ou agendas, ou seja, tu organizas, podes meter os teus cartões do banco, as tuas identificações, podes meter autocolantes, ou seja, é daqueles cadernos que é para usar no dia-a-dia. E eu comprei um e chegou. E quero abrir com vocês. E então agora vamos escrever um bocadinho e já falo com vocês. Agora que já acabei de escrever as minhas morning pages e já bebi um chazinho e comi as minhas bolachinhas, vamos dar uma caminhada pela natureza. Eles na altura passavam os tempos livres em parques e em jardins, por isso eu acho que faz todo sentido incluir isto no dia de hoje. E eu vou com um objetivo,
que é apanhar flores para decorar a minha mesa de lanche, porque eu hoje vou fazer um lanche incrível que vos quero mostrar muito. E acho que este passeio na natureza também me vai fazer bem no dia de hoje. E também quero-vos mostrar aquele sítio onde eu vou, porque parece o paraíso. Na altura dos palácios, as pessoas andavam nos jardins a maior parte dos seus dias. E como eu vi no Palácio de Monserrate, os jardins e os parques eram feitos de propósito para isso. Havia caminhos sinuosos, havia riachos, havia lagos, havia sítios mais secretos para aquelas conversas mais íntimas. Eram feitos de propósito para as pessoas tirarem o seu tempo para absorver tudo o que estava à volta deles. E eu acho que nós estamos a esquecer muito disso na nossa vida moderna. Queremos as coisas tudo muito mais rápido. Acho que uma pausa na natureza tem um efeito milagroso nas nossas rotinas e sem dúvida que devíamos aprender com essas alturas em que a maior parte do tempo nós passávamos na rua rodeados de natureza. Acho que também vir hoje para o meio da natureza, fazer este caminho, também me fez refletir acerca disso. Depois de termos dado uma caminhada pela natureza, é hora de almoçar, que eu estou cheia de fome, e para isso eu vou meter aqui a mesa para almoçarmos em família, tal como eles faziam lá os seus banquetes nos seus palácios. E para isso eu até vou meter uma música talvez da época. O que é que se ouvia na altura? É isto mesmo. Obrigada. Agora, depois do almoço, eu estava a pensar o que é que eles poderiam fazer naquela altura e pensei que claramente depois de comer veio uma cesta. Eu não sou nada uma pessoa de cestas, mas então decidi que vou dedicar esta próxima hora para a hora no jardim sem o telemóvel. Vou estar aqui no jardim, se cá vou ler um bocadinho, vou brincar com os meus cães, vou olhar só para o céu. Quando é que foi a última vez que vocês se deitaram e só ficaram a olhar para o céu? E depois vamos fazer um bolinho para o lanche. Vou aproveitar esta horinha sem o telemóvel para andar aqui no pomar e apanhar a fruta que já está pronta para ser comida. Para! Estás-me a irritar tanto. Psst. Esta é minha. Não! Eu agora queria dedicar um bocadinho de tempo para ler um livro, e a verdade é que eu já acabei o livro que eu estava a ler, então pensei, vou procurar aqui por casa um livro que tenha o tema perfeito para este vídeo, e encontrei este, A Espada do Rei Afonso de Alice Vieira. Vou ler um bocadinho, vou ver sobre o que é esse gosto para pegar nele. Já estive a ler durante mais ou menos 45 minutos este livro, já li até à página 76, eu não sabia que isto era um livro juvenil, mas acho que se percebe muito bem no início destas páginas, porque dá para perceber logo o contexto histórico, que é a fase de formação de Portugal de Dom Afonso Henriques, mas é contado de forma muito leve, e por isso é que eu vi logo que era um livro feito para jovens. Não é um livro que me cative muito, no entanto, como é tão fácil de ler e tem as letras tão grandes, eu acho que vou acabar por lê-lo só para ver o que é que sai deste livro, mas porque ao mesmo tempo que se vai ler muito rápido, eu sei que também vou ter alguns conhecimentos novos sobre a nossa história, o que é muito bom, porque eu digo sempre que aprender é a única coisa que nunca é demais. Se calhar também para relembrar um bocadinho das nossas aulas de história da escola. Mas talvez eu depois fale um bocadinho sobre este livro quando acabar. Como eu disse, eu vou fazer um lanche daqueles típicos da altura e para isso vou fazer um bolo de limão com frutos vermelhos. É hora do lanche, então quero-vos apresentar esta mesa maravilhosa. Para começar temos um vaso com as flores que apanhei na caminhada e depois temos a estrela da mesa, que é este bolo de limão.
Agora, depois do lanche, é a minha hora dos hobbies. Eu vou fazer uma coisa que encontrei no Instagram, que é colar flores secas nas velas. Por isso eu vou primeiro apanhar ali flores e vamos testar. Terminei a vela e ficou assim. No início parecia mais difícil, mas depois apanhei jeito e ficou muito mais simples. E sabem para que é que eu vou usá-la? Logo à noite já vos mostro. Eu acabei de jantar e vou aproveitar estes últimos minutos antes de ficar muito escuro para fazer uma coisa que eles faziam muito na altura, que é escrever poesia. Eu acho que a última vez que escrevi um poema devia andar no 3º ou 4º ano da escola e porque éramos obrigados. Então acho que vai ser muito interessante ver qual é que vai ser o resultado final. O tema é sobre estas últimas 48 horas, este viver como no passado e da altura dos palácios. Eu nem sequer sei se vou conseguir rimar ou não, mas vamos meter as mãos à obra. E estou tão curiosa com o resultado final como vocês, acreditem. E um pormenor. Já viram a minha vela? Como ficou mesmo bem? E as plantinhas que eu apanhei na minha caminhada? Bem, mas vamos lá. Acabei de escrever um poema e acho que o segredo aqui foi encontrar palavras que rimassem. Agora, não sei se o poema está muito básico, mas a verdade é que eu consegui fazê-lo. Chama-se Lições de Palácio. Foi Cook que ergueu este lugar, um refúgio entre flores e luz. Fez do tempo arte de estar, como quem a alma conduz. Andei por caminhos calmos, onde o silêncio fala baixinho. Ali percebi entre ramos que a pressa nunca foi caminho. À noite, com a vela acesa, escrevi o que ficou. Presença é a maior riqueza que o passado me mostrou.